Bíblia Sagrada, nesta carta de Paulo à igreja de Corinto, Paulo vai deixar bem claro para esta igreja por que ele escreveu desta forma para a igreja de Corinto. Por que ele não escreveu à igreja aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses desta maneira? Porque, segundo os pesquisadores, a igreja de Corinto era a igreja mais infantil que tinha na época, a igreja que se comportava com mais meninice. Eles, na época, ali em Corinto, ficavam com invejas um dos outros, ficavam com brigas, com disputas, com discórdias. Tudo isso nós sabemos muito bem, para quem é pai sabe, que é atitude de meninos, aqueles que ainda não amadureceram em sua trajetória espiritual. Uma das características de menino, que Deus falou comigo ainda no dia de hoje, é que menino não gosta muito de trabalhar. Você pode observar uma criança. A criança, se você mandar escolher trabalhar, ou brincar, ou dormir, ou bagunçar, você pode ter certeza que ela vai escolher qualquer uma das outras, menos trabalhar. Criança não gosta muito de trabalhar. Criança, ela gosta de brincar. Criança gosta de passar o tempo sem afazeres de responsabilidade. Isso é fase de menino, fase de criança. Quando nós trazemos para um contexto espiritual na igreja, nós vemos também da mesma forma. Os novos convertidos, muitas vezes, ou as crianças que ainda não amadureceram, espiritualmente falando, não gostam de trabalhar na obra de Deus. Não gostam de ter responsabilidades com aquilo que é concernente à igreja, porque ainda não amadureceram. Mas os pais, os bons pais, trazendo em um contexto físico, os bons pais ensinam seus filhos desde pequenos a trabalhar. Você pode ver que no passado, aí mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, ou até mais um pouco, os pais levavam seus filhos bem cedo para trabalhar na roça, ou na construção civil, em qualquer uma outra área, os pais levavam seus filhos cedo para trabalhar. Não deixavam eles ociosos, com a mente desocupada. Você pode ver também que naquela época tinha muito menos roubo, muito menos violência, muito menos jovens envolvidos com coisas erradas, porque os bons pais ensinavam seus filhos desde cedo a trabalhar. E nós também na igreja, os pais espirituais, que são responsáveis por cuidar dos meninos, não é porque ainda é menino, não é porque ainda não tem maturidade, não é porque talvez é um novo convertido, que nós não vamos levar ele para o trabalho da obra, que nós não vamos ensinar ele como fazer um evangelismo, que nós não vamos ensinar ele como é que se faz em um mutirão da igreja, em um trabalho específico. Não. Nós, como bons pais espirituais, temos que desde cedo ensinar os meninos da fé a trabalhar na seara do Senhor. Parece até algo de outro mundo, mas é um contexto tão simples, meus irmãos, e nós temos que observar essa simplicidade e colocar em prática. Você pode ver que uma criança, à medida que ela vai crescendo e ela vai trabalhando, ela vai dando valor no seu trabalho. Ela vai sabendo que o trabalho dignifica o homem. E na igreja também é da mesma forma. Os meninos espirituais, quando vão sendo incentivados desde pequeno a trabalhar na obra, é claro que você tem que entender o negócio. Assim como no mundo físico, é também no mundo espiritual. No mundo físico, os meninos não produzem muito, não conseguem trabalhar da mesma forma que um adulto. Não tem como nós cobrarmos de uma criança o trabalho de um adulto. Mas você sabe muito bem que aqueles
que rejeita o trabalho de uma criança, de um menino, é bobo. Porque o menino sabe trabalhar, mesmo que ele produza pouco, mas o pouco que ele produzir, nós não precisamos executar o mesmo serviço. E na questão espiritual também é da mesma forma. Mesmo que o novo convertido, ou o menino espiritual na igreja, não produza da mesma forma dos adultos, nós não podemos desprezar o seu trabalho. Pelo contrário, nós temos que incentivá-los cada dia a trabalhar mais. Por que hoje, muitas vezes na igreja, tem poucas pessoas que gostam de trabalhar na obra? Muitas vezes falta de incentivo, falta de cuidado, ou porque as pessoas ainda estão sendo tratadas como meninos, que não trabalham, não produzem para o reino. Vamos aí mais um texto da Bíblia Sagrada, por favor. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 1 e versículo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Versículo 1 e versículo 2. Quem encontrou, leia, por favor. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Glória a Deus. O que faz o menino crescer? Não é alimento? Os pais que bem alimentam seus filhos vão ver eles cada dia mais fortes, mais robustos, mais altos, mais saudáveis. E na questão espiritual, meus irmãos, não é diferente não. Por que muitas vezes tem muitas pessoas, ou muitos meninos desnutridos na igreja, anêmicos, não tem força, não tem estrutura, porque muitas vezes não entende que ele tem que se alimentar. E quanto menor é a criança, mais nós temos que ter o cuidado de alimentar. É ou não é? Quando as nossas crianças são pequenas, somos nós que muitas vezes pegamos ali a colherzinha, colocamos na boquinha dele a papinha, e ele vai se alimentando. Daqui a pouquinho ele começa a se alimentar sozinho. Daqui a pouco ele já vai no fogão sozinho e pega a sua comida, coloca no seu prato e vai comendo, mas ele precisa de se alimentar. Na questão espiritual, meus irmãos, nós como pais espirituais, nós temos que dar alimento para os nossos filhos. E esse alimento espiritual é a palavra de Deus. Mas a princípio, somos nós que os alimentamos. Mostramos os textos, lemos para eles, tiramos as dúvidas. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo condições de se alimentar sozinho. É claro que uma vez ou outra nós temos que estar corrigindo a sua forma de alimentação, porque nós também não podemos deixar de se alimentar de qualquer maneira. E o apóstolo Pedro, tratando sobre o crescimento espiritual do cristão, ele começa no 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, e diz assim, ó: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Que leite é esse? É a palavra. A palavra de Deus, ele deixou bem claro que ela não pode ser falsificada. Tem que ser a verdadeira, a genuína, sem erro e sem engano. Agora, o que está atrapalhando hoje o crescimento espiritual de muitos crentes? É porque, muitas vezes, tem muitas pessoas levando uma palavra falsificada, os meninos. Você já viu aquele leite falsificado que não gera proteína, não gera crescimento? Aqueles leites misturados mais com água. Você pode observar que muitas vezes tem muitos leiteiros, né, que gostam de fazer suas falcatruas. Se é para ele vender 1 litro de leite, ele coloca 500 ml de água e 500 ml de leite.
Aí se você já deu para o seu filho, como eu já dei, minha esposa já ofereceu também para os meus meninos, quando o leite era falsificado, aí o que acontecia? A criança mamava no madeira e não enchia o buchinho. Continuava lá chorando, pedindo mais. E você acabou de dar uma madeira, mas o erro não está na quantidade da madeira, é porque o leite estava adulterado. Assim também somos nós na igreja, que temos a responsabilidade de dar leite para as crianças. Este leite não pode ser misturado, não pode ser um leite adulterado, falsificado. Tem que ser um leite genuíno, 100% leite, 100% verdade, 100% palavra. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para nós que somos os pais espirituais: nós não podemos dar leite falsificado para os nossos filhos. Você pode ver que o leite falsificado dá dor de barriga, dá diarreia. Pastor, o que é dor de barriga, diarreia, numa mensagem falsificada? Não produz edificação. As pessoas saem da igreja muitas vezes com dor de barriga, não entendem a veracidade da palavra ou do ensino ministrado ao coração deles. Então nós não podemos dar leite falsificado, temos que dar leite genuíno. Quanto mais genuíno for o leite ou a comida, mais a criança vai crescer. É ou não é? Eu e você que estamos na igreja hoje, adultos, só crescemos até aqui por causa do leite, da comida certa. Senão nós tínhamos morrido já atrás, ou não tínhamos alcançado uma maturidade espiritual. Vamos lá mais um texto aí, por favor. Filipenses capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Filipenses 3, 12 ao 14, está escrito assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Nós vamos entender por esse texto que, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente falando, nós vamos prosseguindo na caminhada, nós vamos alcançando patamares maiores, vamos galgando mais responsabilidades. Observe que o apóstolo Paulo vai dizer que ele iria deixando as coisas que estavam ficando para trás, e ele iria caminhando para as coisas que estavam avante, para um alvo, para um objetivo a ser alcançado. Só que para se alcançar um alvo, meus irmãos, alcançar-se um objetivo, é necessário ter motivação. Por exemplo, se você tem um alvo de chegar até ali na cidade de Goiânia, para você chegar até lá, você tem que estar motivado. Se você não tiver motivação, nem do seu lugar você sai. Se sair, se a motivação for pouca, você vai andar os 30 quilômetros e vai voltar para trás. A medida da sua motivação é a medida também do seu alcance. Porque tem muitas pessoas que não alcançam uma maturidade espiritual da maneira que Deus quer que ele venha alcançar.
porque ele não tem motivação. Você já viu aquele tipo de criança que não quer crescer? Mas quando você é saudável, e você ainda está numa fase de criança, você quer chegar aos 18 anos. E é um erro bem grande, né? Que depois que nós chegamos aos 18 anos, nós queremos voltar para trás e não tem jeito mais. Mas enquanto nós estamos na fase do crescimento, nós queremos chegar aos 18 anos, queremos se tornar adultos. Isso é natural de nós, irmãos. Mas para nós chegarmos a esta idade, ou queremos chegar até a ela, nós temos que ter motivação. Tem gente que não quer crescer, já está no tempo de ser adulto espiritual, mas ele não quer crescer. Ele quer se comportar como menino, quer ter atitude de menino, e não quer desenvolver aquilo que Deus tem para ele. É aquele tipo de pessoa que está há 20 anos na igreja e não cresce. São as mesmas atitudes, as mesmas práticas. Você não pode contar com ele, não pode contar com ela, não pode impor alguma coisa que ele já está querendo parar, retroceder. Não tem motivação de crescer. Então, para nós continuarmos crescendo na caminhada espiritual, nós temos que ter alvo. Nós temos que ter objetivos para alcançar. Quem aqui, no começo do ano, tem um projeto, nem que seja na mente, de alcançar um objetivo no decorrer daquele ano? E eu vou dizer mais, só vai alcançar o objetivo que foi proposto aqueles que tiverem um alvo a alcançar. Tem gente que não programa nada, não tem objetivo de nada. Você tem que crescer, você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo, porque à medida que você tem um alvo a alcançar, você vai ficar com os olhos fitos nele. Por exemplo, se aquele mediador da igreja for um alvo para mim ou para você alcançar, nós vamos olhando para ele, vamos caminhando em sua direção, até chegarmos lá. Mas se nós não tivermos um alvo, um objetivo, nós vamos caminhar para cá, para lá, saímos do foco e não alcançamos nada. Muitas vezes ficamos rodando, que nem barata tonta. Não saímos do lugar. Entre anos sai ano, nós não conseguimos produzir nada. Não conseguimos fazer nada para o reino de Deus. Falta de foco, falta de objetivo. Quem não tem alvo, irmãos, quem não tem objetivo, não alcança nada. Alguém tem alguma pergunta a fazer daqui? Estamos em um culto de ensino. E nos cultos de ensino nós abrimos espaço às perguntas e também para os irmãos compartilhar conhecimento. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Pode falar, irmão Marisa. Para prosseguir é só motivação? É só algo? É só objetivo? Não, tem mais coisas. Uma coisa fundamental no nosso crescimento espiritual é determinação. Porque tem momentos que não basta simplesmente você ser motivado, ter um alvo a alcançar, um objetivo. Tem momento que entra uma barreira em nosso meio, um obstáculo, que se nós não formos determinados naquilo que está proposto, nós não vamos prosseguir. Tem muita gente que não consegue evoluir, espiritualmente falando, porque falta determinação. Primeiro obstáculo, para a marcha. Continua o obstáculo na frente,
ao invés dele romper determinado, aí ele vai fazer é retroceder. Tem que ter determinação. Uma coisa eu venho aprendendo cada dia mais com Deus, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Para nós alcançarmos as promessas de Deus, se nós não formos determinados, ou seja, perseverantes, nós nunca vamos alcançar. Se nós formos estudar os homens de Deus na Bíblia, as mulheres de Deus na Bíblia, que alcançaram as promessas que Deus fez, todos eles tinham algo em comum. O que era? Determinação, perseverança. Você pode observar a vida, por exemplo, de José. José, para alcançar aquilo que Deus prometeu para ele teve que ser perseverante. Deus deu sonhos para ele, mostrou o projeto, mas Deus não mostrou o percurso. Deus não falou para ele como é que iria acontecer. Da mesma forma, somos nós também. Deus, quando nos promete alguma coisa, Deus não vai mostrar para nós o percurso da caminhada, porque se Ele mostrasse, irmãos, nós já desistíamos muitas vezes antes de começar. Deus nos dá o sonho, nos mostra o que vai fazer, e nós temos que ser perseverantes. Já pensou se José tivesse desistido quando ele foi vendido por seus irmãos? Já pensou se José tivesse desistido quando ele foi parar na prisão? Já pensou se José tivesse desistido quando ele foi caluniado? E a calúnia que fizeram contra ele não foi qualquer calúnia, não. Trazendo para o contexto de hoje, foi uma tentativa de estupro. Tinha ali a sua acusadora, que estava o acusando. Já pensou hoje, muitas vezes acontecer algo dessa forma conosco? Uma calúnia tão grande, defamando muitas vezes o nosso caráter, o nosso ministério. E José ali, perseverante, não desistiu, continuou caminhando. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, que em todas as etapas da vida de José, Deus era com ele. Pastor, o que o senhor quer dizer para nós nessa noite? Eu quero dizer para você, independentemente da etapa que você está passando, no processo de Deus na sua vida, no cumprimento da promessa que Deus te fez, fica tranquilo, Deus está contigo. Persevera, não desista, não desanima. Maior do que esse obstáculo que apareceu no seu caminho, para você desistir daquilo que Deus te prometeu, é o teu Deus que você serve. Aleluia. Mas tempo ou menos tempo, Deus vai fazer cumprir todas as promessas que tem te feito na sua vida. E outra coisa que nós temos que entender: para acontecer o cumprimento da promessa da vida de José, até os irmãos se prostrar diante dele como foi no sonho, foi 22 anos depois. 22 anos depois. Então, o que eu quero dizer para nós? Tudo tem um tempo, irmãos. Pastor, tem um outro exemplo? Tem Davi. Davi, Deus prometeu para ele o trono de Israel. Foi ungido no dia e já assumiu o reinado no outro. Foi assim que aconteceu? Muito pelo contrário. Foi ungido no dia, no mesmo dia que recebeu a unção, lá estavam já os seus irmãos invejosos. Já começaram a olhar para ele de rápidos olhos. Logo esse aí, o rejeitado, desprezado da casa do meu pai, vamos ver o que vai acontecer com ele. E se não bastasse, irmãos, ele no percurso até alcançar a promessa de Deus, apareceu um Saul em sua caminhada. Apareceu um que já estava em destaque, mas era reprovado por Deus. E sendo reprovado por Deus, ao invés de ele ceder o projeto de Deus, ele foi perseguir o ungido do Senhor. Aquele que tinha sido escolhido por Deus para assumir o reino de Israel. Gedar estava conversando com o obreiro. Saul preferiu morrer do que ceder o propósito de Deus.
Porque Saul sabia que Davi ia ser o próximo rei, que Davi era o ungido do Senhor, que Davi era o homem que Deus tinha escolhido para assumir o reinado. Por que ele não pegou então, já que vai ser ele, vou fazer um negócio, vou colocar ele no trono, ele vai assumir o reino e eu vou ser um súdito. Mas para isso ele tinha que ser muito humilde, né? E era uma coisa que Saul não tinha, humildade. E aí você sabe muito bem da história, perseguiu Davi por vários anos. Segundo alguns historiadores, desde quando Davi foi ungido até ele assumir o reino, foi 13 anos. O reino de Hebron ainda, não foi nem o reino todo de Israel. Então as coisas não é do dia para a noite, irmãos. Pastor, o que o senhor quer aplicar então em nosso coração nesse momento do ensino da palavra? Fica tranquilo, se você tem uma promessa de Deus, simplesmente sirva ao Senhor e confia que Ele está cuidando de todas as etapas da sua vida. Glória a Deus. Se Deus te prometeu alguma coisa, é Deus que vai te levar você até a promessa. Não vai ser com o seu mérito, não vai ser da sua forma, porque muitas vezes hoje as pessoas estão querendo alcançar a promessa que Deus fez do mérito dele, da forma dele, e aí vai ter problema na caminhada, e aí vai ter adversidades que não estavam no projeto original de Deus. Então fica tranquilo, se Deus prometeu alguma coisa, pastor, mas aquilo que Deus me prometeu, eu dando uma olhada no contexto que Ele me prometeu, vivendo agora esse exato momento, para mim é impossível. É assim mesmo que Deus trabalha. Se você entrar na mente agora de José lá no calabouço, aqui é impossível alcançar aquilo que Deus me prometeu. Estou na parte mais inferior do reino e ainda preso por uma calúnia. Mas quando chegar a sua hora, quando chegar a sua vez, aquilo que Deus prometeu vai cumprir na sua vida. Glória a Deus. Pastor, como é que vai ser? Fica tranquilo, não fica ansioso. Tem gente que é tão ansioso, né? Que ele sofre duas vezes. Ele sofre antes e depois vai sofrer depois, quando acontece aquilo que Deus projetou para ele. Não seja ansioso. Aguarde o seu tempo, aguarde a sua hora. Quando chegar o seu tempo, quando chegar a sua hora, as coisas vão se cumprir, vai acontecer. Ei, olha uma frase aqui, ó. No tempo de Deus, na sua vida, tudo acontece naturalmente. Não precisa de você forçar. Não precisa de você empurrar uma porta que ainda está fechada. Não precisa você arrombar aquilo que não chegou à sua hora e no seu tempo. No tempo de Deus, na sua vida, tudo vai acontecer naturalmente. Naturalmente as portas vão se abrindo. Naturalmente Deus vai te colocando você em experiências diferentes. Naturalmente Deus vai colocando você em responsabilidades maiores. Se você não aguardar o tempo de Deus trabalhar na sua vida, você não vai ter estrutura para suportar a próxima etapa. Deus não quer ver você morrer na próxima etapa. É por isso que Deus está te preparando nessa. Deus está te dando estrutura. Deus está aperfeiçoando o seu caráter. Deus está moldando você, para que quando você alcançar o próximo passo, você não venha morrer lá. Pelo contrário, quando você chegar lá, você vai ter condições de exercer aquilo que Deus tem para você. Aleluia. E é por isso que é necessário nós termos maturidade. Vamos mais um texto aí, meus irmãos. 1 Coríntios 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 16. Quem encontrou pode ler. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Quando Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo, deixa eu te fazer uma pergunta para você. A mente de Cristo era de um homem maduro ou era de um menino? Hã? De um homem maduro. O que Paulo está querendo dizer aqui para nós? Quando diz, mas nós temos a mente de Cristo, é que nós temos que continuar no processo de amadurecimento. Você sabe muito bem que é a nossa mente que coordena todo o nosso corpo. É a nossa mente que coordena aqueles que estão em nossa volta. É a nossa mente que nos leva à maturidade espiritual, irmãos. Mente de criança, atitude de criança. Mente de criança, comportamentos de menino. Mas mente de adulto, comportamento de adulto. Paulo está dizendo que mas nós temos a mente de Cristo, a mente de adulto. Uma mente que pensa. Agora você pode observar comigo. Vou usar aqui a irmã Mônica, que já está mais anciã, também a irmã Miriam. Vocês observam para elas aqui o que eu vou dizer aqui agora. Quanto mais amadurecemos, ficamos mais pacientes. Olha o Celino aí para você ver. Esse não é um paciente, mas porque ele já está maduro, já é um homem adulto. Quanto mais amadurecemos, meus irmãos, mais nós se tornamos compreensivos. Passamos as experiências da vida. Vemos que não é fácil viver esta vida que Deus nos deu. Aí nós ficamos mais compreensivos também com os mais novos, com os mais jovens, com os adolescentes, com as crianças. Você pode ver também que quanto mais amadurecidos, mais nós somos vigilantes. Pensamos muito mais para executar alguma coisa. Isso aqui é só um leque para você entender que quanto mais você vai amadurecendo na sua vida espiritual, mais você vai se tornando paciente, compreensivo, vigilante. Quando você vê uma pessoa que não tem paciência nenhuma, qualquer coisa já quer resolver na briga ou no braço, é porque ainda não é maduro. Quando você vê uma pessoa que não compreende ninguém, é porque ainda ela não é maduro. Quando você vê uma pessoa que não tem vigilância nenhuma, para ela não tem nada a ver, tudo é normal, pode fazer tudo, é porque ela não é madura. E nós não precisamos se escandalizar, não, irmãos. São as nossas atitudes que mostram quem nós somos. Vamos lá, mais um texto aí. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Já está na sequência aí. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Está escrito assim, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Observe isso aqui nesse texto, que à medida que nós vamos crescendo, quanto mais crescemos, mais comemos comida forte, comida que sustenta. Você pode ver que os meninos gostam, trazendo para um contexto normal, físico, criança gosta de leite, gosta de bolacha, gosta de miojo, gosta de docinho, mas sempre sustenta, irmãos. Passa só um momento. Mas nós que somos adultos, homens e mulheres adultos, nós muitas vezes não perdemos tempo com esse tipo de comida.
Podemos até uma vez ou outra alimentar dessa forma para fazer um equilíbrio na nossa alimentação. Mas a nossa alimentação é uma comida que fortalece, que sustenta, que nos dá vigor para nós continuarmos trabalhando. Na questão espiritual, meus irmãos, é da mesma forma. Quando você vê pessoas que não aceitam as palavras mais sólidas, mais robustas, que sustentam mais a sua caminhada, é porque elas são ainda crianças. Quantas vezes nós dentro de casa, o pai ou a mãe prepara lá um prato de arroz, feijão e bife, o arroz, feijão, costela cozida, algum alimento para a criança, fala, não quero. Eu quero a bolacha. É, mãe? Não quero. Eu quero miojo. Rejeitando a comida forte, para pegar uma comida mais fraca. Aqui entra o contexto de quando nós não aceitamos a repreensão de Deus, uma exortação de Deus, que é comida mais forte. Aí nós só queremos muitas vezes só o consolo, né? As palavras mais light, aquelas mais tranquilas, aquelas de autoajuda, que está mais acontecendo hoje na nossa geração, que infelizmente muitos pregadores, principalmente os coaches, estão produzindo só meninos na igreja. Aí quando chega o tempo da diversidade, quando chega o tempo da aprovação, ele não tem sustentabilidade, ele não tem firmeza. Por causa de quê? Por causa da sua alimentação, que é precária. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Podemos continuar, meus irmãos? Tem mais 10 minutos ainda. Alguém tem uma pergunta? Quer compartilhar? O presbítero Alexandre, que já foi também superintendente de escola bíblica dominical, tem muito conhecimento, quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ao último versículo nessa noite, irmãos. Provérbios. Provérbios 22, 6. Quem encontrou pode ler. Provérbios 22, 6. Quem encontrou, leia, por favor, enquanto eu tomo uma água aqui. Educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Glória a Deus. Em algumas traduções é educa, outras traduções é ensina, outras traduções é instrui. Mas é tudo a mesma coisa. Hoje você leu aí uma tradução diferente, mas olha aqui você vê. Instrui o menino no caminho. Já no começo aqui, ó, nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, nós, pais, nós não estamos tendo tempo para educar os nossos filhos. Outros já não têm a paciência para educar os filhos. Isso é no contexto físico. No contexto espiritual, é da mesma forma. Muitas vezes nós, como pais espirituais, temos um conhecimento maior, uma maturidade maior, nós não estamos tendo tempo para ensinar os nossos filhos espirituais. Tempo mesmo, hora, minutos, segundos tirados da nossa vida para instruir os mais novos. E outros até têm tempo, mas não têm paciência. Paciência, meus irmãos, é algo que nós vamos adquirindo com o decorrer do tempo. Então, a Bíblia está dizendo: instrui o menino no caminho. Já disse aqui algumas vezes, vou repetir nessa noite. Não é o caminho, é no caminho. Ensinar o caminho é diferente de ensinar no caminho. Por exemplo, você conhece o caminho daqui para Goianésia. Se você for instruir alguém para ir para Goianésia, só o caminho,
Você vai falar, você chega ali, pega a direita e vai embora 54 quilômetros. E a pessoa vai entrar ali, não conhece a trajetória e vai. Não sabe onde tem ponte, não sabe onde tem curva perigosa, não sabe onde é as serras, não sabe que essa aqui é uma das vias mais perigosas da região, mas você ensinou só o caminho. Ele que se vira, ele que vai sozinho. Mas quando você vai ensinar a pessoa no caminho, você vai junto com ele na viagem. Aí no decorrer da viagem, você sabe que tem uma ponte perigosa na frente. Antes de chegar na ponte perigosa, você sabe que tem ali, você vai falar para ele assim, olha, vai mais devagar. Bem ali tem uma ponte perigosa. Olha, vai mais devagar. Bem ali na frente tem uma curva perigosa. Ó, reduz um pouquinho mais aí, porque ali na frente tem uma serra e não tem como você ultrapassar, você tem que ir mais devagar. Aí você está instruindo no caminho junto com a pessoa. E a pessoa que está sendo instruída, ela vai ter mais facilidade no percurso, quando você instrui ela no caminho. Agora, quando você só mostra o caminho e deixa ela se virar, aqui está um segredo. A proporção de ter acidente é muito maior. Muito maior, porque ela não conhece o caminho. Ela muitas vezes vai andar de qualquer jeito, vai andar em alta velocidade, mas ela não pode. E aí a probabilidade de acidente é maior. Por que muitas vezes os meninos espirituais na igreja estão se acidentando? É porque nós que somos os pais espirituais, estamos só ensinando a pessoa o caminho, que é Jesus. E ele que se vira na caminhada. Trazendo um contexto mais rígido, ele que se dane. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que ensinar o menino no caminho. Temos que ir juntos, irmãos. Temos que participar da viagem. Temos que participar do percurso. Até ele entender a trajetória que ele está passando. E depois ele ter condições de ensinar no caminho para outro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para nós? Instrui o menino no caminho em que se deve andar. Não é só na questão física, é também na questão espiritual. Nós que somos pais, que temos mais maturidade, temos que ensinar os mais novos. E nós não estamos tendo muita paciência, não, irmãos. Pensa numa igreja do século XXI, não estou dizendo só nós, aqui é um contexto global. Nós não estamos tendo paciência com os novos convertidos. Nós não estamos tendo paciência com os mais novos na fé. Não estamos tendo. Nós não estamos tendo tempo para eles. Temos tempo para nós, mas para eles pouco. Agora, quando você instrui o menino no caminho que ele deve andar, ele vai guardar a sua alma. Ele vai aprender a se cuidar. Porque se você instruir o percurso para ele junto, ele vai aprender a se cuidar. Ele pode até esquecer a trajetória um pouquinho, mas aí quando ele vai chegando lá, ele lembra da instrução junto contigo. Não foi assim que meu pai me ensinou. Foi assim que minha mãe na fé me ensinou. Junto comigo, ela me ensinou como é ser crente verdadeiro e genuíno. Porque tem muitos crentes hoje, novos convertidos, os mais novos na fé, desviando. É porque nós, os mais maduros, não estamos ensinando para eles no caminho, que o caminho é difícil. Que o caminho é cheio de pedras pontiagudas. Que o caminho tem que ter perseverança para chegar até o final. Que só vai alcançar os céus aqueles que perseverar até o fim.